Nós vamos jogar ali na tela Mateus capítulo 13, né? Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre... Eu disse que iria falar sobre parábolas. Eu estava em minha casa, sempre procurando meditar, e algo me tocou muito forte para falar sobre parábolas. Então, estamos iniciando hoje, pela manhã, quando falamos sobre os talentos. E se você observar dentro da Bíblia, há mais de 40 parábolas, comparações. O Evangelho, a mensagem de Jesus, foi uma mensagem simples, para que, tomando coisas simples, familiares, para falar das coisas espirituais, dos mistérios de Deus. E dessa forma, então, Jesus anunciava aos corações famintos a sua mensagem, distribuía o seu pão e, por outro lado, escondia daqueles que não tinham um interesse de coração, de alma. Por isso, ele disse: estão vendo, vereis, mas não percebereis, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Então, vejamos que Deus, ele fala para os corações sedentos, não é certo? Então, vamos começar. Capítulo 13 de Mateus. Esta é uma das parábolas mais famosas e mais necessária compreendermos. É a parábola do semeador. Quem é o semeador? Deus. E a semente é o quê? É a palavra. E o terreno por onde essa semente caiu representa os corações, representa as pessoas, o tipo de coração, essa palavra está chegando. Mas a intenção de Deus, como é a intenção de um semeador, é semear e colher frutos. E esse é o objetivo de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, para se afastar do povo um pouco, né? E ter mais liberdade de falar, sem que o povo lhe apertasse. Então ele entrou num barquinho ali, se retirou da margem um pouquinho, quem sabe aí uns 10 metros, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas. O que são parábolas? São comparações. Deus tomando as coisas naturais, como eu disse, familiares, para falar das profundidades, dos mistérios. E aí nós vemos o ensino de Jesus baseado sempre de uma maneira simples, palavras simples, aplicações simples, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, na beira da estrada. E vieram as aves, o demônio, o diabo veio
e comeram. Não teve como aquela semente brotar. Sempre um caminho é um lugar pisado, é um lugar que não oferece probabilidade de crescer nada. Todos passam ali, os animais passam ali, e a terra é pisada, socada, e essa semente caiu na beira do caminho. E os passarinhos, os da diabo, veio e tirou, comeu. E outra parte da semente caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, quem sabe uns 2, 3 centímetros só de terra, e a semente nasceu, mas não havia terra profunda. Ela não criou raízes, ela não tinha vida própria, mas vindo o sol e aqueceu aquela terra de baixo para cima, porque embaixo havia uma laje, havia pedra. Então, aqueceu e queimou aquela planta e ela secou. Por quê? Ela não tinha raiz. A semente era boa, tanto a que caiu na beira da estrada como a que caiu em pedregais, era boa, mas é a qualidade do coração da pessoa, como ela se oferece para receber daquilo que vem de Deus. É o que vai fazer a diferença entre o germinar, crescer, produzir e não germinar, não crescer, não produzir. Mas a semente, que é a palavra, ela é boa. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram, quer dizer, junto com aquela semente. E o que houve? Sufocaram. Você pode observar que uma árvore frutífera, uma mangueira, ou laranjeira, está ali no mato, ela cresce, ela vem, mas ela nunca dá fruto. E se dá algum fruto, é um fruto mirradinho, uma laranjinha azeda. Por quê? Ela está sufocada. Sufocada pelo mato. E foi o que aconteceu com essa semente que caiu em um terreno de concorrência. Espinhos, e essa concorrência são as coisas do mundo. E essa concorrência, o diabo está dividindo o coração da pessoa, e ela permite, gosta, quer esse tipo de vida, esse tipo de evangelho, e termina o quê? Tendo uma vida infrutífera, fica muito aquém do desejado de Deus. E até mesmo o desejo daquela pessoa que desejaria produzir frutos, mas você é o teu próprio juiz.
Por isso, essa terra representa cada um de nós. E enquanto a gente ouve essa parábola, analisemos essa parábola, você se pese na balança e conheça o teu próprio coração e reconheça que a semente Deus te tem enviado, nos tem enviado. Mas com que propósito? Para o passarinho comer? Creio que não. Para ela secar, não ter profundidade? Para ser aquele evangelho superficial? Aquele evangelho, podemos dizer, que está na epiderme? Aquele evangelho de tatuagem, de aparência? Será que Deus mandou essa semente para estar nessa terra, nesse pedregral? E a outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, olha bem, uma semente produziu 100, outra produziu 60 e outro produziu 30. Mas esta caiu em boa terra. Essa palavra ela cairá em boa terra. Me faz recordar do irmão Brana, quando ele pregava, ele dizia, está sendo gravada. E essas pregações, elas irão pelo mundo. E ela, quer dizer, ela vai cair nos corações genuínos. Alguém dará ouvido. Alguém se prontificará. E esta palavra, ela dará frutos. Aleluias por isso, né? E Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em outras palavras, quem tem interesse, quem quiser, então, põe a sua percepção, porque você ouve quando você interessa. Ouvir os ruídos, todos ouvimos, mas está em mim, está em cada um de nós, você, querer saber aquilo, querer conhecer aquilo. Por isso, quem tem ouvidos, falando de pessoas que têm desejo, interesse, porque você pode bloquear. Por exemplo, vem à igreja. Vem por vir à igreja. Ou acompanha na internet por acompanhar. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro, nem sabe o que foi falado, não presta atenção, não medita, não deixa com que o evangelho, a pregação, a leitura, a meditação, não deixa com que aquilo cave mais fundo. Entra no seu íntimo. Então, irmãos, o evangelho é para quem interessa. É para quem quer ser salvo, os céus é para quem deseja os céus. Ninguém vai chegar nos céus por engano. E ninguém vai para o inferno por engano. Cada um sabe. Você sabe como você olha para esta palavra, para esta mensagem.
Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida. Você olha com responsabilidade ou não? Com interesse de crescer espiritualmente ou não? Então, quem tem ouvidos, ouça. E em cada era sempre terminou a mensagem dessa forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus nunca silenciou, Ele sempre falou. Mas aquelas multidão que ouvia Jesus, eles olhavam essas parábolas e achavam uma boa história, uma mera história. Eles não viam ali um sentido, uma aplicação para o benefício, para o bem espiritual. Não. O que você foi ouvir os discursos de Jesus? Fui. E o que é que você viu? Eu vi ele curando, ele viu ele fazendo isso, foi maravilhoso. Mas o que é que ele ensinou? Ele contou ali umas historiazinhas de um semeador, entende? Você sabe, todo mundo aqui lida com isso, com lavoura. Ele contou isso. Mas quem estava interessado, como os discípulos, olha o que diz a Bíblia. E acercando-se dele os discípulos, depois que o culto terminou, estava só Jesus e os seus, eles rodearam Jesus e disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Usando essas comparações. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha bem, os mistérios do reino dos céus, os mistérios falados de uma maneira tão simples, prática, por comparações, por parábolas, usando essas metáforas, né? Mas a eles não lhes é dado. Quer dizer, é na simplicidade aonde Deus se revela, e é na simplicidade aonde o homem tropeça. Porque aquele que tem, se dará. Vai compreender, vai ver, e terá em abundância. Quer dizer, vai subtrair dessas parábolas, desses ensinos, mais profundidades. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Você pode estar olhando para uma coisa e não ver aquilo. Você pode estar ouvindo alguma coisa e não entender aquilo. Assim como se faz no natural, se aplica também no espiritual. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. No versículo 34 diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei
coisas ocultas desde a criação do mundo. Por isso nós vemos que Jesus disse: eis que o reino dos céus se compara a isso, se compara àquilo. É uma forma simples que Jesus falava. Lembra que Israel era um país agrícola. E quem é que não entendia sobre cultivo? Todos compreendiam. Então Jesus tomou coisas diante de cada um deles, que todos sabiam, e delas, e usando elas, aplicou para as coisas misteriosas, para as coisas dos céus. E eles não percebiam. Agora, por que eles não percebiam? A Bíblia diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure, o salve, os abençoe. Então, havia uma rejeição silenciosa. Porventura, isso não é a mesma coisa em nossos dias? Filhos rejeitam o conselho dos pais. A mãe fala, o pai fala, mas eles não interessam. Eles não querem mudar. Eles querem permanecer do mesmo jeito. É isso. Tem medo da mudança, tem medo de receber, tem medo de se converter, tem medo de abrir a mão dos seus caminhos pecaminosos. Então ouve de mau grado. Ouve de mau grado. Por que Israel murmurava? É porque eles ouviam de mau grado os ensinos. Diz a Bíblia que a pregação do evangelho nada lhes adiantou. Por quê? Não misturou com a fé deles, não chegou lá embaixo no coração. Por isso que murmurava, tudo reclamava. Tudo reclamava. E quem é o culpado de tudo isso? É Deus? Não. O desejo de Deus é que todos vejam, que todos se convertam, que todos aceitem o evangelho, que todos sejam salvos. Cuidado para você não ouvir os conselhos de mau grado, as pregações de mau grado. Pode vir a sentar na igreja, ouvir o pregador, cantar os hinos e nem sabe o que está cantando, ouvir o pregador e nem saber o que ele pregou. Aquilo que o pregador falou, aquilo que a palavra veio, aquilo não se interiorizou, não penetrou. A pessoa não abriu o coração. Tem medo de mudanças. Tem medo de se converter. Tem medo de abrir mão dos seus pecados, de suas mesquinhezas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. E vocês que se interessam
Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês se interessaram, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Agora Jesus vai passar a explicar a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A palavra causa uma certa impressão superficial. Reconhece, mas o coração não é receptível. Não está receptível. Não tem terra. É como eu disse, o caminho pisado. E ali não vai brotar. Não vai brotar. Não é isso que Jesus está nos falando? Então nós vemos nessa parábola as 4 reações. A primeira caiu na beira do caminho. E qual a reação dessa pessoa? Ouviu, viu, até se impressiona num momento. É isso aí, mas virou as costas, disse amém ao culto, terminou, foi embora. Aquilo não atinge, aquilo não muda. É o mesmo homem em casa, a mesma mulher em casa, é o mesmo cristão de todo dia, aquele tipo que nunca melhora, que nunca cresce. E são pessoas que têm facilidade de voltar atrás. Caiu na beira do caminho. É uma beira de caminho. E o que acontece? O diabo vem e tira. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, ó passarinho, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas que maravilha! Ah, que coisa é o evangelho! Olha, eu gosto. Isso é maravilhoso. Por que eu não vi isso antes, ou isso, aquilo? Quantos que elogiam? Elogiam. Parece que está apoiando, mas virou as costas. Esqueceu tudo. O diabo levou aquela semente. Não vai brotar nada ali, porque não tem nada para brotar. O diabo roubou, levou. Como nos disse Paulo, pessoas que ouvem, mulheres carregadas de pecado, ouve e nunca chega ao conhecimento da verdade. Quer dizer, nunca vai produzir nada. São somente ouvintes.
Ouve 1, 2, 10, 15, 50 vezes, mas aquilo não produz nada. Nunca mudam. Nunca tomam uma posição. Nunca dão uma oportunidade para aquela semente. Elogiam. Eu recordo uma vez fazendo um culto no interior da Bahia, em uma praça. E ao terminar, as pessoas vinham e me diziam: é isso que nós precisamos, é disso que necessitamos, é isso e aquilo. Mas só da boca para fora. Nunca tomava uma posição. Certa vez, passando em Salvador, eu vi uma igreja grande, um salão muito grande, e conversando ali com o pregador, a pessoa, alguém ali ao lado que morava ali, eles me disseram: não, o povo vem, o povo assiste, eles cooperam, eles sustentam, mas até hoje só um que foi batizado. Quer dizer, não tem interesse com nada. Nunca não há semente para germinar. E você não se engana, mas fulano é tão bom, fulano até parece ser crente, ou isso, aquilo. Há pessoas, irmãos, que estão muito mais perto, pessoas beberrão, briguentos, cheios de, até mesmo blasfemam, está mais perto de se converter do que aquele ali que parece uma borracha. Bate, cede e segue sendo a mesma coisa. A vida é a mesma coisa. O diabo tirou do coração. Quem sabe quando ouviu aquilo até produziu um certo temor, mas dali um pouco esquece tudo. Volta para os seus velhos moinhos, as velhas práticas pecaminosas. Vamos lá. Porém, o que foi semeado, esse é o 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, com entusiasmo, né? Com prazer, com euforia. Oh, mas está tão alegre, tão disposto, mas não tem raiz em si mesmo. Aquela semente não criou raiz. Não tem como ela sobreviver. Logo abaixo daquela terra, de 2 ou 3 centímetros, há uma laje, há uma pedra. E impede criar raízes. Impede se aprofundar. É isso. É como disse, é um evangelho superficial que fica na epiderme. Como eu disse, um evangelho de tatuagem, só vê por fora. Enquanto está com os irmãos, tudo bem. Mas e quando está sozinho? Lá no meio dos amigos, dos companheiros ímpios. Se não criou raízes, é claro que você vai beber. É claro que você vai jogar.
É claro que vai contar piadas sujas. E vai ouvir piadas sujas. E entrará em conversas podres que nem sequer o cristão deveria parar para ouvir. O evangelho não criou raízes. Não há vida própria. Recebeu com alegria. Oh, que maravilha! Que maravilha! Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, chegada as críticas, por causa da palavra, se ofende. Eu não vim para o evangelho para me sofrer. Eu ouvi um evangelho que dizia, não sofra mais. Mas esse evangelho que me cobra, eu não quero. Esse evangelho que eu não posso me pintar, cortar o cabelo, usar roupa de homem, slack, que eu não posso ter meus drinks. Eu não quero. Eu não vou ser criticada lá na escola, ser chamado de Maria Saiúda ou cigana. Nem cigana usa mais, né? A pessoa sabe que é o certo, mas não está suposta a pagar um preço por causa do nome de Cristo. Então veja, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vai embora, caiu entre pedregais, né? E se torna o quê? Um escândalo. Não, eu já fui crente, eu conheço, eu sei. Mas não teve raiz, não perseverou. Não agora. O evangelho, na sua vida, ele tem raízes? Ele te fixa em Deus, a sua fé? E para que serve a raiz de uma árvore? Serve para sustentação, manter aquela árvore de pé. E também para alimentar. Porque o alimento, as seivas, são tiradas através das raízes. E sobe pelas linhas da vida daquela árvore e ela está verde. Agora, se não tem raízes, o que acontece? E o quarto e o terceiro lugar e o que foi semeado entre espinhos. Entre espinhos. Os espinhos cresceram, ela germinou, cresceram juntos. Vamos dizer, é um coração que há concorrência. As músicas do mundo, as coisas do mundo. A pessoa se apega. É os espinhos. Olha bem, mas os cuidados deste mundo, não quero ferir aquele, aquela, isso, aquilo. O evangelho pode ser ferido, né? Mas você não quer ferir, não quer tomar uma posição.
E entra ano e sai ano, a coisa é a mesma coisa. Uma vida entre espinhos. Não quer ser luz, não quer ser sal para salgar. Você sabe que existe amigos do Evangelho? José de Arimateia era um amigo, mas nunca se posicionou. Nicodemos era um amigo, mas nunca se posicionou. E tinha motivos para não se posicionar. Ocupava o lugar no sinédrio, lugar de destaque. Tinha fama. Era reconhecido pela sociedade israelense. Como que vai perder essa posição tão nobre, conquistada, com dificuldade, se pondo ao lado de um carpinteiro, de um Jesus de Nazaré? Então, a pessoa fica entre espinhos. Esta, para mim, é uma das posições pior. Pior do que aquele que cai na beira da estrada, pior do que aquele que cai sobre pedregais, a semente. Porque aqui ela cresce, ela brota, ela cresce, mas não produz frutos. Fica sufocada, amarrada. Fica sem respiração. Não tem oportunidade de produzir frutos. É a reação de cada uma, de cada pessoa, para com o Evangelho que se ouve. É a tua reação. Fica sufocado pelos parentes incrédulos, sufocado pelos negócios. E como disse Jesus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O destaque das coisas naturais, por isso que diz o profeta, que não é somente as coisas pecaminosas pode lhe tirar a salvação, o rapto, mas as coisas legais. A sedução das riquezas. O que é sedução? É tentação. E aí está o diabo procurando seduzir, te desviar do caminho. Não somente através do trabalho, riqueza, dos cuidados desta vida. Por isso que Jesus nos disse, irmãos, que quem quer se salvar tem que se perder para esse mundo. Mas quem quer... Então, quem quer se salvar, perder-se-á. Mas quem se perder, salvar-se-á. Não existe 3 caminhos, 2 caminhos. É isto aí. Você quer se salvar? Vire as costas. Mas hoje, pastor Febrônio, tem um evangelho por aí. Um evangelho, como disse alguém, light, né? Soft, suave, sem problemas. Deus só quer o coração. Eu estava... A gente, às vezes, acorda tanta das noites, não tem... E ontem Deus, se o caso, deu olhar alguma coisa, esses tipos de evangelho. Você já viu que a compreensão
As pessoas querem Deus, mas querem Deus como elas querem, não como Deus é, mas como elas, do seu jeito. Igrejas dirigidas por homossexuais, camarada ali vivendo com outro homem, mulher vivendo, pastora com outra mulher. Parece que não há sentido, a verdade é que não há sentido de pecado para as pessoas. Ah, mas só isso? Não. Adultério é um pecado. Mas quando a pessoa tem uma consciência morta, ela quer uma religião, ela quer uma igreja. E a Escritura diz que as pessoas nos últimos dias teriam coceira nos ouvidos. E tem que vir alguém ali para coçar, né? Tem uma coisa melhor do que coçar o que está coçando? Hã? Ah, filhinha de Deus, as pessoas não querem mudança. E aí está, o que querem é quantidade, mas ele quer qualidade. Ele quer caráter, não beleza. Aí está o mundo. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, disse Jesus. Não podeis amar o mundo, a Deus e a mamon, as riquezas, o que o mundo oferece. Quer ser um cristão sem pagar o preço? Não existe isso, não. Jesus mesmo disse, quem não negar a si próprio e não tomar a sua cruz e me seguir, não há como ser salvo. Cruz representa o quê? Sofrimento, renúncia, dor, desprezo, ser criticado. Mas, se não quer passar por isso, não quer negar a si mesmo, como vai tomar a cruz? Ah, meu marido é incrédulo. Ou isso, aquilo. Tem que ter uma janela aberta naquele lá para entrar luz. E por causa destas janelas, seja a esposa, seja um filho ou filha, Deus abençoa toda a família. Por causa do povo que Deus ainda tem sobre essa terra, é que o mundo segue girando, ele segue negociando, e não sabe do que depende a paz deles, a prosperidade deles. Então, que o evangelho não seja somente mais um item na sua vida. Ah, mais um item. Não deixe com que o seu coração seja uma terra arada, preparada, livre de toda a concorrência do mundo, livre de toda influência maligna. Não venha servir a Deus com o coração dividido, porque entre espinhos é porque está com o coração dividido. E que tipo de fruto vai dar? Uma árvore frutífera entre espinhos, no mato. Vai dar fruto de espinheiro somente. Mas vamos aqui.
Mas o que foi semeado em boa terra, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra. É o que abriu o seu coração e recebeu essa palavra, sem se importar se ela lhe traz dores, perseguições, dificuldades, sem se importar o que os outros podem dizer de ti, da tua fé. A semente, ela caiu no coração aberto, ela desceu até a alma. Aleluias! O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E dá fruto. Ó Jesus, produza fruta em minha vida. Eu não quero ser uma árvore infrutífera. Meu coração está aberto, Senhor. Estou disposto. Eu quero que o teu evangelho tenha repercussão na minha vida, tanto o Senhor fez por mim. Então que a minha vida possa confessar publicamente isto, Senhor. Mesmo em meio a provas, dificuldades, contradições, perseguições, seja o que for. Senhor, eu quero produzir frutos bons. Quero produzir a 30, ou 50, ou 40, ou 60, ou 80, ou a 100, Senhor. Quanto mais, melhor. Eu quero produzir. E o Senhor diz que a árvore que dá fruto, o Senhor vem e limpa para que ela possa dar mais, mais, mais e mais. Aleluias! Senhor, nós queremos dar frutos. Frutos para a tua glória. Frutos para honrar o teu nome, engrandecer o Senhor. Pai, limpe os nossos corações de toda dúvida, de toda inclinação mundana. Converta-nos, Senhor, inteiramente, totalmente. Tire todas essas raízes, esses pedregulhos. Que a minha vida, que o meu coração seja como uma terra macia, arada, adubada, pronta para receber. E que essa semente possa germinar, crescer. E que o evangelho possa aparecer. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor faça com que cada um reflita a si mesmo e possa saber que tipo de terra ela é, que tipo de frutos estão dando, se é que está andando. Pai, nós não queremos somente viver de um evangelho de palavras lindas, de coisas bonitas. Nós queremos o evangelho que nos leva no arrebatamento, que nos leva para o céu. É esse o evangelho que queremos. E o Senhor diz que apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Que o cheiro de Cristo possa estar com cada um. Que os nossos lares possam ter o cheiro de Cristo. Não coisas mundanas, coisas erradas,
uma roupa para vir à igreja e outra para ir na rua e no shopping. Não, Pai. Isso é um caráter de um hipócrita, de uma hipócrita. Nós queremos te servir em espírito e em verdade. Ajuda-nos, pois é no nome de Jesus, teu Filho querido, é que nós te rogamos, pedimos, e que seja tudo para a tua santa glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.